Olá, vamos agora para a aula 14 de nosso curso de técnicas de vendas e negociação. O tema hoje é como identificar potenciais clientes. Na aula passada, nós vimos a importância da administração do tempo para qualquer pessoa, mas em especial para a atividade de vendas. Ela é fundamental. Administrar o tempo e alocar a quantidade certa de tempo para as atividades certas. E também falamos um pouco sobre a organização da área de vendas. Vimos que há muitas tarefas que o vendedor tem que fazer dependendo do tipo de organização onde ele estiver inserido. Vimos que há muitas metas e por conta disso, dessa complexidade nas tarefas, saber administrar o tempo, que é uma coisa inclusive que você aprende por si, né? Não serão muitos treinamentos que vão te ensinar como lidar com o tempo. Então, tendo em vista a complexidade da tarefa do vendedor, é necessário saber organizar bem o tempo. Vimos que há um conjunto de tarefas e que, a partir desse conjunto de tarefas e da carga de trabalho, é possível a empresa dimensionar o tamanho da equipe, quantos vendedores ela precisará, né? Considerando inclusive o número de clientes, as rotas que são feitas, entre outros aspectos. E vocês ficaram com uma atividade no Moodle para fazer, né? Participar de um fórum. Nesse momento, olhando o fórum, eu vejo poucas participações, tá? O pessoal aí precisa participar mais. A Ana Paula participou, deu uma resposta bem interessante, assim como a Mariângela. O que vocês tinham que fazer? Tinham que responder. O que muda a atividade de um vendedor quando há muitos ou poucos clientes a serem atendidos, né? Então você poderia comentar que aumenta a carga de trabalho. Mais gente para ser atendida vai fazer com que fatalmente, se não tiver um incremento no número de vendedores, cada cliente seja atendido de forma menos atenciosa, o que poderá gerar menos vendas, ao contrário do que a gente poderia imaginar. Uma loja cheia de clientes, gerando menos vendas, porque o atendimento individualizado piorou, não é? Ah, professor, mas e se for numa loja em que impera o autoatendimento? Boa pergunta. É possível que, como é autoatendimento, como é tudo automatizado, os clientes se virariam e comprariam de todo modo. A tendência, porém, quando você tem autoatendimento, é que os clientes sejam menos tolerantes à fila. Então, se a coisa se organizar de modo que não tenha fila, tudo bem. Se tiver, provavelmente vai ter algum nível de perda de vendas. Então, do ponto de vista da lógica, o único jeito de não perder vendas é adequar o número de vendedores ao número de clientes. Veja que no final do ano é muito comum que as lojas nos shoppings, etc., contratem muitos vendedores. Passada a época de festas, alguns ficam e outros, infelizmente, são dispensados, né? E aí só vai haver um novo aquecimento das equipes de vendas nas lojas quando começar a se aproximar outra data que o varejo considera forte em vendas, como o Dia das Mães em maio, não é? Aí provavelmente uma parte das pessoas que foram colocadas, que foram dispensadas após a época de Natal, vai ser chamada de novo em abril para poder participar do esforço de venda para o Dia das Mães, né? E depois você tinha que considerar os tipos de vendedor que foram apresentados no vídeo divertido
sentido, né, um vídeo de parafernália, mostrando tipos de vendedor, né, qual que está usando melhor o tempo ali, né, se eles usavam ou não o tempo de forma adequada. Estou para dizer que poucos ali usavam bem o tempo, né? Talvez o pior de todos fosse aquele que era o vendedor mestre dos magos, né? Chegava, dizia, se precisar de alguma coisa, estou aí, e quando a pessoa procurava, o sujeito não estava mais lá. Ou ele foi atender outra pessoa, ou ele foi procurar algum apoio no estoque, ou talvez na área de escritório, ou ele simplesmente foi cuidar de si mesmo, né, indo no banheiro, sei lá, né? E o fato é que aquele cliente foi abandonado. Aquele cliente foi abandonado pelo vendedor, né? Então, o vendedor se sentiu, o cliente se sentiu abandonado, então, portanto, o vendedor provavelmente vai perder venda porque não usou bem o tempo, né? E as pessoas que responderam não chegaram a ser específicas nesse sentido, né, de apontar o dedo para algum tipo de vendedor. Outro que vocês poderiam falar é do vendedor que fica batendo papo, que é o vendedor amigão, né, de acordo com a classificação do vídeo, né? O cara troca ideia, conversa de tudo, vai até tomar cerveja com o cliente no boteco e venda que é bom nada, né? Então você tem que ser objetivo no nível em que direciona para a venda, mas ao mesmo tempo precisa sim ser simpático, atencioso, etc. Né? Ou seja, o bate-papo sem objetividade é perda de tempo. Ana Paula mencionou que aquele vendedor que sabia muitas tecnicidades, né, era um vendedor que fica tentando empurrar as coisas, é um vendedor muito informado, né, fala muito rápido e não dá tempo talvez do cliente entender, ou mesmo não ouve o que o cliente precisa. Dá para a gente dizer que isso é uma maneira de usar o tempo de maneira inadequada, né? Ele poderia ter usado o conhecimento dele para outras coisas, não para sufocar o cliente, como pareceu. Boa resposta, viu, Ana Paula? Já Maria Ângela, acho que nenhum vendedor atendeu bem, né? Os vendedores desorganizados, em particular, foram os piores. É verdade. É verdade, Maria Ângela. Vários desses vendedores foram meio desorganizados, na verdade. Falando em organização, eu acabei não comentando na aula passada como que as áreas de vendas costumam ser organizadas, ou seja, como que se aloca os vendedores, como que a área de vendas é dividida, né? E hoje em dia há várias maneiras disso acontecer, né? As mais comuns são as 3 primeiras do slide, por território, né? Então tem o vendedor que cuida da zona leste, o vendedor que cuida da zona oeste, outro que cuida da zona norte, outro que cuida da zona sul, né? Ou por cliente, né? Então, vamos supor que a empresa atenda 3 clientes, então cliente 1 é da empresa tal, cliente que é a empresa 1 é atendido pelo vendedor 1, cliente 2, que é a empresa 2, é atendida pelo vendedor 2, e o 3 pelo vendedor 3. Né? Então, também é chamado esse sistema de Key Account Management, ou gerência das contas-chave. Os principais clientes são atendidos por determinados vendedores numa organização em que as empresas
e que os clientes são empresas, né? Os clientes são empresas, então, para atender uma empresa, um vendedor, outra empresa, outro vendedor, né? E também tem empresa que organiza por produto, tá? Então, o vendedor especialista em vender calçados, o vendedor especialista em bolsas. Quem vende bolsa não vende calçado, quem vende calçado não vende bolsa, né? Se estivermos falando de uma loja, né? Coisas boas que vem disso, o vendedor fica especializado, manja tudo de bolsa ou tudo de sapato. Não vem falar com ele de sapato se ele é um vendedor de bolsa, porque ele não vai dar conta, e vice-versa. Se ele manja de sapato, não dá para esse cara vender bolsa. Legal? É possível misturar esses três, tá bom? E hoje em dia, as empresas também estão fazendo organizações por tipo de atendimento, porque em algumas organizações você tem atendimento humano apenas, mas também isso convive com o e-commerce, ou seja, com vendas a partir do site, atendimento 100% eletrônico, e uma parte disso pode ser automática, ou seja, um chatbot atende as pessoas, e só depois de um ou dois níveis de conversa, eles direcionam para o atendimento humano, que pode ser por chat ou mesmo por telefone, uma pessoa que conversa efetivamente com o cliente, tá certo? Então, atendimento automático, atendimento eletrônico ou o atendimento humano. O que tem acontecido nos últimos anos é que o atendimento automático cresceu um pouco para as coisas mais padrão, que variam menos. Algumas coisas são atendimento híbrido, meio automático, meio humano, né? E o eletrônico já está super maduro. Provavelmente foi o que salvou as empresas nesse período aí de pandemia. Legal? Então aqui tem um resumão dessas coisas que eu falei, né? Por região, por cliente, por produto, humano, automático e eletrônico, e as vantagens e desvantagens de cada um. Bom, pessoal, agora hoje o tema da aula envolve a gente mergulhar nas etapas da venda eficaz, tá certo? Quais são as etapas e os processos que acontecem em uma venda? Então eu poderia dizer para vocês que existem 3 fases em toda venda. 3 fases. A pré-venda, o que acontece durante a interação, a venda em si, né? E o que acontece depois que a venda foi feita, o chamado pós-venda, tá certo? Então, nós vamos destrinchar essas etapas de venda em aulas distintas, tá? Hoje eu vou falar só sobre a primeira, a pré-venda, tá? Que envolve o trabalho de prospecção e de qualificação. A prospecção é procurar clientes potenciais, gente que ainda não comprou, mas poderia comprar. E a qualificação é entender qual é o perfil de cliente que costuma comprar, para ficar mais fácil de procurar por eles, né? E a pré-abordagem é o que acontece imediatamente antes da venda em si, do encontro com o cliente. Então envolve, por exemplo, você se preparar, tentando entender o histórico de compras desse cliente, ou ainda preparar a oferta e a proposta de um jeito que fique bonito e interessante. Eu vou mencionar daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Bom, depois nós temos a venda em si, que, como eu disse, teremos uma aula disso, mas basicamente a venda vai acontecer. Estou me direcionando para isso. Portanto, o que eu tenho que fazer? Apresentar os produtos, demonstrar como eles funcionam. O cliente provavelmente vai reagir, por exemplo, dizendo:
não gostei disso e disso e daquilo desse produto. Aí o vendedor vai ter que superar essas objeções, dizendo, por exemplo, o senhor não gostou disso, mas preste atenção, olhe por esse outro lado, esse produto tem esse aspecto positivo, e isso que o senhor mencionou é superável com tal coisa, né? Então superou a objeção. E por fim tem o fechamento, que é o momento de o senhor já viu, já te expliquei que esse problema não existe, então que tal comprarmos 10 desse produto, né? Então fechamento é fechar a venda, garantir que o cliente compre, por meio da negociação. Legal? Então a parte de negociação que vocês já tiveram, acaba entrando bastante aqui nessa parte de venda, porque é onde vai ter o contato com o cliente. Pode ser tete a tete, pode ser por telefone, enfim. Também vamos falar mais disso logo mais. Aí depois tem o pós-venda, né? Pós-venda pode ser desde cliente comprou e ficou insatisfeito, então é necessário fazer algum ajuste no produto, né? Pós-venda pode ser até cobrança, o cliente comprou e não pagou, né? O acompanhamento, quer dizer, ligar para ele de vez em quando, de repente ele está precisando de um ajuste, de um novo produto, né? Empresas que são bem organizadas costumam ter uma lista de clientes com as datas da época que comprou. Sabendo quanto um produto dura, você pode ligar de novo no momento em que esse produto estiver acabado ou perdido a validade. E aí você pode oferecer outra coisa para o cliente. Legal? Pré-venda, venda e pós-venda. Muito bem. Na etapa de pré-venda, vocês viram que tem um trabalho muito importante, que é o trabalho de identificar quem é o cliente, e tem um outro trabalho muito importante, que é de buscar clientes novos. Primeiro a gente chama de qualificação e esse segundo de prospecção, né? Inclusive, em inglês, o pessoal costuma chamar cliente potencial de prospect, que já vem dessa ideia aqui de prospecção. Prospecção é o trabalho de busca, de ir atrás do cliente, né? De tentar achar clientes que ainda não compraram o produto para que ele compre, né? Bom, então eu tenho aqui uma lista de atividades, de métodos de prospecção. A primeira, olha só que interessante, prospecção na web. Você entra na internet, por exemplo, no Facebook, no LinkedIn, né? E começa a procurar pessoas que pudessem querer comprar o produto, né? De repente uma fanpage, né? um grupo de pessoas que curtiram a marca da empresa da internet é um bom lugar para a gente tentar vender esses produtos, né? Se houver uma fanpage desse produto lá na internet, né? Por exemplo, no Facebook. Prospecção a frio. Prospecção a frio costuma ser a mais desafiadora, porque significa você ligar para alguém que não está esperando a sua ligação, né? Ou ainda abordar pessoas aleatoriamente na rua. Essa é a prospecção a frio. Outro dia, por exemplo, eu recebi aqui em casa uma ligação. Quando eu fui ver, era uma gravação do Francisco Coco oferecendo serviços funerários. Por que será que eles acharam que valia a pena ligar para mim, né? Bom, ainda mais Francisco Coco. Eu tenho a sensação que o vendedor tinha uma lista de contatos que envolvia a moradora anterior à minha morada aqui, né? E a moradora era uma
senhorinha que morava só, provavelmente pela idade, que era mais avançada, ela gostava do Francisco Coco, né? Provavelmente se o propósito deles fosse abordar alguém da minha idade, possivelmente não seria o Francisco Coco o garoto propaganda mais interessante a ser escolhido, concordam? Eu tenho 40 e poucos, então para mim, se eles quisessem que eu comprasse alguma coisa e quisesse um personagem, né, um vendedor que tenha a ver com o meu perfil, provavelmente eles iam escolher outro. Se eles quisessem usar uma mulher para vender coisas para mim, quem eles poderiam ter escolhido como garoto da voz gravada no telemarketing ativo, né? Quando você liga para alguém oferecendo coisas, é telemarketing ativo. E quando alguém te liga para comprar o que você tem para vender, é o chamado receptivo. Telemarketing ativo versus telemarketing receptivo. Então, se o propósito fosse fazer uma ligação para mim, para vender coisas para mim, tendo eu 44 anos, quem eles poderiam colocar de garoto propagandas de modo que fosse alguém que eu conhecesse e admirasse? Poderia ser Anitta? Poderia ser Pablo Vittar? Olha só, essas duas pessoas que eu acabei de dizer provavelmente não teriam entrada adequada comigo por uma questão geracional. Assim como com Francisco Coco também não daria certo. Roberto Carlos me ligando, provavelmente não daria certo. Para mim poderia dar certo quem, talvez? É difícil saber, né? Mas se fosse alguém da mesma geração ou o suficiente para que eu tivesse em alta conta, poderia até dar certo. Frejá, por exemplo, né? O cantor da banda Barão Vermelho, quem sabe a Paula Toller, esse pessoal não costuma fazer muita promoção de produtos, né? Mas seria adequado para alguém de 40 e poucos. Né? Enquanto essas outras pessoas que eu falei, provavelmente daria certo para alguém ao redor de 20 anos, como vocês, ou ainda alguém ao redor de 60 anos. Legal, prospecção a frio então, né? Ligar aleatoriamente para alguém. Tem empresas, inclusive, que sorteiam os números, né? Tem aparelhos que sorteiam números e a partir daí fazem ligação para telefones fixos, né? Há quem diga que hoje em dia o telefone fixo, se toca, é para promoção. Olha aí, cadeia sem fim, a próxima técnica de prospecção, ou bola de neve. Uma pessoa indica outra pessoa. Como assim? O cliente comprou de mim, eu pergunto para ele se eu poderia indicar alguém para eu fazer venda desse produto. Aí ele diz, puxa, eu indico o meu amigo professor William para comprar. Né? Então aí o vendedor vai me ligar depois de ter vendido alguma coisa para vocês. Certo? Então a indicação de outros clientes, isso costuma abrir uma porta, né? Tornar a venda um pouquinho mais simples. Clientes órfãos, quem são esses? Esse é muito interessante. Exige um trabalho de banco de dados muito bem feito, né? Porque cliente órfão é um cliente que perdeu aquele fornecedor, o vendedor, né? A empresa faliu, o vendedor saiu da empresa, né? E aí ele já tinha uma carteira de clientes que ficou sem vendedor. Então é o momento de tentar trazer esses clientes para si. Clubes de leads de venda. O que é isso? É muito comum entre vendedores de imóvel, corretores de imóvel. Né? Eles criam métodos de obter nomes de pessoas interessadas em imóvel. Né? Por exemplo,
distribuem convites para que as pessoas ganhem uma cerveja grátis, um café, algum brinde, né? Indo ou concorrer a um prêmio, né? Indo até o estande de vendas. Ao chegar no estande de vendas, para você ter direito à promessa, você tem que preencher seus dados. No instante que você preenche seus dados, todos os corretores daquela corretora vão ter seus dados e vão poder utilizar esse seu número para vender, né? outros imóveis, né? Então é um clube porque todos os corretores vão compartilhar os dados que todos eles obterem, de modo que todos acabam tendo uma lista de potenciais clientes qualificada, né? Para quem tem o nome na jogada, acaba sendo uma coisa complicada, porque você começa a receber muitos contatos de vendedor, né? Lista de clientes potenciais, o que é isso? Ou mailing list, né? Tem várias formas de você obter uma lista de clientes potenciais. O clube de leads é um exemplo, mas pode ser uma promoção, né? Quando você participa de uma promoção e coloca seus dados para participar do sorteio, você está gerando uma mailing list que será utilizada pela empresa, né? Mas existem empresas que vendem listas de clientes no mercado, né? Você compra essas listas e dá para uma equipe de televendas ficar telefonando para ver se consegue fazer alguma venda. Publicação de artigos em jornais e revistas, né? Dar uma entrevista no jornal, por exemplo, e falar: eu sou eu sou um vendedor de qualquer coisa aqui e vou dar minha opinião sobre esse assunto. Por exemplo, um advogado, essas pessoas que são especialistas em artigos de saúde, que aparecem bastante na imprensa hoje em dia, né? Então, eles participam das coisas na TV, provavelmente não recebem nenhum benefício por participar dando uma entrevista, porém divulga o seu próprio nome, e ao divulgar seu nome ele tem acesso a algumas coisas. Legal? Eu digo isso porque eu também já fui uma pessoa que participou dando entrevistas, e a história era essa, né? Você vai lá no horário que os jornalistas te convidam, participam das entrevistas, não recebem um centavinho, né? Mas se você tiver algum produto ou serviço para vender, as pessoas te verão, né? E você tornará o seu acesso facilitado. E participar de uma feira de negócios, né? Expor seu produto na feira, né? Então, no automóvel, por exemplo, a vendedora de automóvel costumam participar da feira do automóvel, que é uma feira grande que tem em São Paulo. Nesse ano de pandemia, as feiras acabaram, não está tendo feira de negócio para nada, mas continua sendo um bom método de prospecção. E tem mais, né? Então, fazer a venda por telefone ou por telemarketing, né? Telefonar para alguém, o que demanda ter uma lista de telefones, né? Se conseguir achar esses telefones, pode ser que também, como eu disse antes, seja principalmente para o telemarketing ativo, você pode ter um aparelho que gera telefonemas automáticos, né? Para o receptivo, na verdade, você precisa ter divulgado seu telefone entre os potenciais clientes, e os clientes precisam se interessar em te telefonar. Pela observação, né? Então o bom vendedor fica olhando quem são os clientes, e a partir do jeitão deles você pode procurar outros parecidos. Trabalho em rede, ou seja, os vendedores se ajudando no processo de vender, né? Pode ser, por exemplo,
aquele compartilhamento de mailing list que eu falei há pouco, fazer um anúncio no jornal, um anúncio nos classificados online, né? E aí esperar que alguém te ligue. Um centro de influência, como por exemplo uma pessoa famosa te indicar um influencer online, né? E fazer mala direta, que é o envio de cartas, o envio de e-mails para potenciais clientes que você adquire de uma lista que você obteve de alguma forma. Vou falar mais sobre mala direta daqui a pouco. Qual então desses métodos de prospecção é o mais adequado? Bom, a empresa e o vendedor precisam eleger um método de prospecção que seja o mais adequado para o que a empresa precisa, né? De todo modo, esse número 2 é a principal regra. Todo vendedor precisa saber, dentro daquela ideia de qualificação que eu mencionei, quais são os aspectos que fazem um cliente ter alto potencial de compra. O que faz alguém estar querendo comprar aquilo, né? E aí, tentar focar pessoas que tenham aquele perfil, aquela necessidade. Sempre ligar outra vez para clientes potenciais que não efetuaram compra. O cara começou a comprar e parou. Ligar de novo para esse cara. Mais ou menos como o pessoal faz hoje em dia com e-commerce, né? Você vai lá comprar um treco, para a compra no meio do caminho. Aí começa a aparecer propaganda daquele negócio no Facebook, no YouTube, né? O pessoal chama isso também de propaganda nativa. Legal? Então vamos falar mais sobre o pré-venda. Então, basicamente, pré-venda é prospectar o mercado, como a gente viu, envolve analisar a potencialidade dos clientes, saber quem tem mais potencial de comprar ou não. Agendar visitas, esse é um trabalho importante, porque para vários e vários produtos você não faz a venda numa tacada só. Você precisa primeiro discutir com a pessoa para ela te dar o direito de apresentar o produto em profundidade numa visita técnica à casa da pessoa, à empresa que poderia comprar aquilo, né? Depois dessa visita, aí vai ser necessário elaborar uma proposta comercial para mandar por correio, para mandar por e-mail, né, para mandar por WhatsApp. Você vai se preparar para fazer uma visita, coisa que a gente vai discutir mais na aula que vem. Depois a gente vai acompanhar a proposta feita, se foi bem recebida pelo cliente. E aí a gente vai fazer a venda em si e depois descobrir quantas vendas foram feitas no mês, que eu elaborando relatórios comerciais, né? Então é na pré-venda que a gente desenvolve o planejamento e realiza uma série de atividades para auxiliar na sequência da venda. A empresa que quer vender, né, costuma identificar o seu mercado para só então começar a ir atrás dos clientes. Primeiro passo, identificar o mercado. Depois, ir atrás dos clientes, né? Não adianta nada produzir 100 mil unidades de um produto e adotar a postura de que o mercado irá precisar de comprar esse produto. Não adianta você produzir e não ir atrás do cliente para ele comprar, né? Então, uma empresa de serviço também não pode montar um escritório e depois ir atrás dos clientes. Sem pré-venda, o resultado das vendas fica por obra do acaso. Pré-venda é o que garante que a empresa terá um cliente, né? Então, ok, isso aqui eu já falei. A pré-venda, a prospecção, então, faz parte da pré-venda, é a identificação de um grupo de compradores sobre o qual realmente compensa dirigir os esforços. Vamos ver um outro exemplo. Eu já falei esse do Francisco Coco mais cedo, né? Mas vamos lá.
Vocês acham que uma empresa, uma escola particular, poderia ligar para mim, professor William, 44 anos, oferecendo uma escola de primeiro grau? Então vejam só, se eles tivessem identificado que eu casei há pouco tempo, ou que eu sou pai de alguma criança, né, eles poderiam me telefonar. Faria algum sentido, né? Talvez eu tenha uma criança aí de 5 anos e já esteja pensando em colocar ela na escola. Então, se eu recebesse uma ligação disso e tivesse nessa condição, teria sido um bom esforço de venda, né? Ao passo que, se eu não tiver filho, eles me ligarem vai ser uma perda de esforço de venda. Estou ligando para a pessoa errada, né? O que, cá entre nós, seria o caso. Se eu recebesse uma ligação agora de uma escola particular querendo que eu pusesse minha criança lá, como vocês ouviram mais cedo, tudo que eu tenho é cachorro, então um canil que me ligasse faria mais sentido. Ou um pet shop, né? Então, a identificação de novos clientes, esse é o ponto. Como saber quem é o cliente? O pet shop, ora, tem que ser uma pessoa que tenha algum animal de estimação, né? A escola para crianças, uma creche, pessoas que têm crianças pequenas, né? Então, identificação dos clientes pode vir a partir de uma indicação de um cliente atual que esteja satisfeito, né? A empresa, inclusive, que premiam isso. E fazendo propaganda na mídia. Bom, então, uma coisa que é fundamental nesse processo é a chamada segmentação, que vocês estudaram em marketing. Lembre-se disso? Mercado de massa, ou seja, vender para todo mundo uma coisa indiscriminadamente, faz com que você tenha dificuldade de localizar um alvo específico. Já com a segmentação, você já começa a identificar, por exemplo, nessa figura, só as figuras azuis. Vai ter homem, vai ter criança, né? Ou ainda, só os homens de vermelho. Aí são só 2 pessoas, né, nessa condição. E aí, se isso for bem feito, você pode usar isso como parte do trabalho de marketing direto ou mídia direta, como está aqui no meu slide. Você pode fazer uma propaganda só para essas 2 pessoas, né? É a base de todo um trabalho de vendas diretas. Eu vou fazer uma live para vocês entenderem mais sobre vendas diretas com um cara que eu conheço que trabalha com vendas diretas. Aí vai ser legal de vocês entenderem bem como é que essa coisa de prospecção e de segmentação funciona no caso dele. Eu vou perguntar, vamos ver se ele vai revelar os segredos, né? Então, como eu disse mais cedo, a base da segmentação é a identificação de perfil de cliente. Pode ser por idade, por região onde a pessoa mora, renda familiar, né? Qualquer variável, ou seja, qualquer informação das pessoas, pode servir para a gente segmentar. Tem segmentação que é mais óbvia, né? Produtos baseados no gênero, por exemplo, produtos que são costumeiramente vendidos para homens ou para mulheres, embora até nessas condições a gente possa ter algum erro, né? Então, é a chamada venda ou marketing a partir de
de banco de dados, é o database marketing, né? Então, com um monte de dados que a gente obtenha, a gente pode fazer algumas operações e descobrir quem são os nossos clientes. Por exemplo, onde ele mora, qual é o estilo de vida dele, né? Que tipo de empresa que é, entre outras coisas, tá? O grande lance disso daí é a gente aprender a avaliar a mailing list, a lista de potenciais clientes que foi adquirida de alguma forma, por exemplo, a comprada de uma empresa que vende mailing lists, né? Então, a gente vai precisar avaliar essas questões, né? Por exemplo, de onde os nomes vêm, né? Seria, quer ver um mailing list interessante? Eu falei para vocês que vamos supor que o pet shop queira vender os seus produtos. Pet shop que vende os seus produtos. Onde ele vai conseguir uma mailing list de pessoas que têm animais de estimação? Bom, em primeiro lugar, talvez a lista de clientes de outra pet shop. Em segundo lugar, talvez de um grupo no Facebook que tem a ver com pet shop. Vamos supor que tem um grupo lá que chame Amantes de Pet, né? Eu faço parte o meu cachorro é Shih Tzu, então eu faço parte de um grupo que chama I Love Shih Tzu. Tem um monte de coisa interessante lá. Enfim, os donos de pet ficam fazendo gracinha, gravando vídeo dos cachorros, né? É um belo lugar para obter contatos para o envio de propaganda de pet shop. Legal? Né? Quanto vai custar obter os dados? Dá para a gente ter informação de idade, sexo, bairro ou cargo dessas pessoas? E assim por diante. Então, alguns mecanismos de avaliar se a lista é boa. Bom, então prospectar envolve avaliar a potencialidade do cliente em comprar, né? Clientes potenciais são aqueles que têm poder de compra e maior probabilidade de adquirir os produtos. Se tem poder de compra, mas não tem interesse em comprar aquilo, não adianta. E já o outro cara com baixo poder aquisitivo, mas com interesse, ele é muito mais interessante. Então, questões que devem ser respondidas antes de fazer prospecção. Quem são os clientes de maior potencial? Quais são suas necessidades? Tem condição de atender? O que o motiva a comprar? Como ele compra? O que de fato ele deseja? Onde ele está localizado? Qual a melhor forma de abordá-lo? Então, meus queridos, eu posso dizer que existe uma etiqueta na prospecção de clientes. Você não pode simplesmente aparecer de surpresa numa empresa com uma apresentação para fazer sem ter tido contato nenhum anterior. No B2B, empresa que vende para vender em uma empresa, você precisa, no mínimo, ter feito sua lição de casa, que inclui fazer um agendamento. Não fazer pressão para ser atendido devido ao fato de conhecer algum diretor, essa é a pior. A carteirada, né? Não relutar em dizer o propósito da ligação da visita, quer dizer que está lá para apresentar os produtos que a empresa tem para vender, é muito importante. E não ser insistente demais, persistindo em conseguir uma visita quando o prospect demonstrou que não está afim, né? Ser insistente demais pode significar queimar o filme. Então vamos lá. Como é que a gente resume aqui essa coisa de análise de potencialidade? A gente lista os clientes que foram levantados, faz prospecção, avalia o potencial de compra de cada um deles, efetua a classificação desses clientes, definir quais são os clientes mais importantes para a empresa e definir o que vai ser oferecido ao cliente. Então, agora eu vou passar para vocês alguns cuidados para gerar
o agendamento da visita, né? Então, certificar-se que realmente a empresa é necessária, estabelecer o melhor momento para abordagem, definir claramente os argumentos de visita, levantar possíveis objeções e preparar contra-argumentos e cuidado com a expectativa, né? Uma proposta comercial precisa ter clareza, objetividade, ser bem editorada, ser fácil de ler, né? Nessa apresentação é bom você mostrar seu portfólio, ou seja, a lista de clientes que você já atendeu, ou ainda serviços que você oferece, apresentar preços, pagos de pagamento, definir responsabilidades. Bom, alguns aspectos do vendedor colaboram para que a proposta apresentada seja bem sucedida, né? Então, a proposta ser bem apresentada, ser pontual, entregar o cartão de visita, ouvir mais falar menos. Normalmente o vendedor fala pelos cotovelos, né? Nessa situação tem que ser comedido, ser honesto, né? Propor segurança e confiabilidade para o vendedor. Então, para ascender, apresentar uma proposta, o vendedor deve verificar se o cliente tem alguma dúvida, né? E para identificar se durante a apresentação o cliente ficou com dúvida, a gente tem que ler os gestos, as expressões faciais. E o principal é fazer a pergunta, né? Legal.